Bom, eu peço licença rapidamente, que a gente vai entrar num outro assunto agora, de extrema gravidade e importância, que a gente está acompanhando ao longo dessa semana, desde o início da semana, o caso do jovem de 16 anos que foi preso, né? Ele está na Fundação Casa neste momento, após matar pai, mãe e irmã. E além de ter matado a família, ele ficou em casa com os corpos por mais um dia e meio praticamente. Nós temos nesse momento imagens desse dia do crime e que a gente vai apresentar aqui com exclusividade pelo UOL. Foram imagens que foram obtidas aqui pelo UOL. No momento em que esse adolescente de 16 anos, que tinha cometido esse crime na noite anterior, no dia seguinte ele vai à padaria. E a gente tem as imagens, inclusive, dele entrando na padaria sozinho, aparentando aí, de certa maneira, uma tranquilidade, né? Em ele chegar na padaria e comprar pão ali na padaria. Ele chegou à padaria por volta das 3 horas e 25 minutos, aparentava tranquilidade, pede um pão, ele pede, encomenda ali uma baguete. A gente está vendo aí o momento em que a pessoa da padaria o atende, né? E aí ele faz, na sequência, o pagamento em dinheiro, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele fica ali aguardando. Aí ele ficou menos de 5 minutos no local. Nesse mesmo dia que ele foi à padaria, ele foi à academia, segundo o depoimento que ele mesmo deu à polícia militar. Ele confessou o crime à polícia, disse que estava muito irritado com os pais, muito revoltado com os pais, principalmente com a mãe, é o que o delegado contou ontem aqui, a nossa equipe de reportagem. Estava muito revoltado com a mãe e por isso ele justamente fez um ataque maior ainda à mãe. Aí é o momento em que ele sai da padaria. E o que tem chamado muita atenção é justamente essa tranquilidade dele, né? A gente chamou a conversar conosco aqui o Rossandro, que já está conosco aqui. O Rossandro é psicólogo, o Rossandro Klingey, perdão, que já está conosco aqui para conversar conosco a respeito desse assunto. Vem chamando muita atenção e trazendo muita discussão na sociedade sobre a postura desse jovem, né? Por que ele cometeu esse crime? É uma grande pergunta, né? E que muitas vezes a gente não vai ter essa resposta. Por que ele reage dessa maneira depois de ter cometido o crime? Fica na casa com os corpos, inclusive, e depois resolve ligar para a polícia. Olá, Rossandro, muito obrigada por aceitar nosso convite, estar ao vivo aqui conosco. Olá, Fabíola, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente sempre imagina que o comportamento de um criminoso que tem o mínimo de anteparos emocionais é nervosismo, ansiedade, que a gente sabe o que acontece. Nesse caso, não há como descartar que tem características psiquiátricas nesse jovem. Então, a gente observa algumas características que a gente poderia pontuar aqui, e você que está nos ouvindo, os telespectadores também, vão começar a pensar, vamos imaginar, características de alguém que tem frieza, ou um quadro de psicopatia, por exemplo. Falta de empatia, que é essa incapacidade de reconhecer o sentimento dos outros. Por exemplo, ele afirmou que, não obstante o fato que não tinha nenhum conflito com a irmã, gostava dela, mas imaginou que ela poderia atrapalhar na continuidade do seu crime, que era de matar a mãe. Então não foi impossível, porque ele teve um planejamento, esperou a mãe chegar, abriu a porta para ela entrar. Existem emoções superficiais, ou seja, você não tem nenhum tipo de amor genuíno pelas pessoas. Às vezes o comportamento impossível é quando você toma decisões sem considerar as consequências, tanto que eu vi alguns relatos que ele ficou surpreso quando sentiu que ia ser preso, como se ele achasse que não tivesse consequências. A ausência de remorso, você percebe no caminhar para a padaria, uma coisa leve, não tem tipo olhar para trás, uma ansiedade que a gente poderia observar de alguém que sente que fez alguma coisa errada e que pode ser pego, né? Tanto que ele depois liga para a própria polícia. Um certo desprezo às normas de uma sociedade, inclusive uma norma tão central que ela não é dita, mas ela é perpassada em todo o processo educativo, que é você não matar pessoas que são centrais na sua vida, como seu pai, sua mãe. A gente percebe também essa falta de planejamento a longo prazo, porque vive um momento sem considerar o que vai acontecer no futuro. A gente percebe quando ele, por exemplo, fica surpreso com a reação da polícia. Então,
todas essas características apontam para, certamente, características de um quadro psiquiátrico que precisa ser melhor analisado e que espanta todo mundo, naturalmente, o fato de como é que ele continuou com os corpos e no outro dia uma raiva tão grande que ele ainda volta, né, a esfaquear a mãe. É chocante, mas eu queria só lembrar para a gente, até porque muitas vezes essa cena faz com que a gente tenha uma sensação de desesperança na humanidade. Mas você veja que isso é uma exceção absoluta. Não é o padrão de comportamento de filhos com os pais. É claro que isso chama a atenção da sociedade, nós precisamos discutir e falar, mas isso é uma exceção de comportamento. A maior parte das pessoas jamais nem imaginariam fazer isso com os próprios pais. Nossa, é muito forte isso que você está falando, Rossandro, porque é isso, a gente quando vê essa cena, dá um pavor, né? Você Uhum, desacredita no ser humano. Você fala, não é sim, possível que um ser humano possa fazer isso. Alguém que recebe o pois é. cuidado, que recebe o amor dos seus pais, por mais que você discorde. E outra questão que entrou aí, Rossandro, que foi o que ele disse à polícia e o que causou espanto na sociedade foi a questão disso aqui: celular, computador. Quem tem Uhum. filho, quem convive com adolescente, sabe o quanto eles ficam irritados quando Irritado quando fala, você toma. pode passar o celular, dá aqui o celular, acabou o celular hoje, acabou. Aí os limites e as regras que são colocados aos jovens de ficar Uhum, tanto tempo. 2 horas por dia de tela, acabou, não pode uhum. mais. Esses limites que são colocados pelos pais e que devem ser colocados pelos pais. E Sim, ele foi sempre. exatamente nesse ponto ao falar para a polícia: fiquei revoltado porque tiraram o meu computador e tiraram o meu celular. O que essa fala dele traz como reflexão, Rossandro, para nós, pais, educadores, para a nossa sociedade? Primeiro, entender que no caso dele, ele tem uma absoluta incapacidade de controle emocional. Seria qualquer outra coisa, Fabiola. Foi o celular, mas qualquer outra contrariedade iria despertar esse comportamento nele. Nenhum pai, nenhuma mãe, ao ouvir essa história, deve ficar intimidado de educar os próprios filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe deve ficar intimidado de entender que é preciso limites na educação, que as pessoas precisam ter regras. Muito pelo contrário, é muitas vezes a falta dessas regras que criam comportamentos violentos, que não é o caso aí que a gente sabe que tem outras variáveis que precisam de análise. Mas certamente a gente tem que entender que existe uma geração que está tendo incapacidade de suportar a frustração. Digamos que isso aí é um exemplo máximo e extremo, mas tem adolescentes que. Lembra de um adolescente que tocou fogo na casa porque a mãe tomou o celular? Né? Então tem gente que quebra o celular, tem gente que chuta a porta. No fundo, a gente sabe que os smartphones, de modo geral, os aplicativos de redes sociais, eles são feitos para gerar severa dependência psíquica. Esse é o nome que se dá nas pesquisas. Não somente crianças e adolescentes, adultos também são dependentes dos equipamentos. Nós precisamos aprender a utilizar esses recursos que são recentes, um pouco mais de 15 anos, que já provocaram uma mudança avassaladora na sociedade, desde bolhas de discussões políticas e narrativas de guerras e fake news, até, por exemplo, comportamentos impulsivos de ficar dependente da coisa e ficar irritado quando você tira, como qualquer viciado. Mas, mais uma vez, eu preciso repetir para que todo mundo entenda, esse jovem não representa a expressão majoritária da conduta humana. Majoritariamente, nós somos gregários, sociais e amorosos. Nesse dia de hoje, a maior parte dos filhos vão chegar em casa e vão obedecer os pais, mesmo ficando irritados. Por mais que você se choque ao ouvir isso, lembre-se, estatisticamente, isso é tão raro que a gente noticia isso, mas é uma coisa que é uma exceção no comportamento humano. Nossa, importante. Ele não representa, né, a grande, grande esmagadora maioria da nossa sociedade. Doutora Flávia, eu já vou passar para você que eu quero saber do ponto de vista jurídico. Só mais uma questão ao Sandro para te passar. O senhor estava falando sobre ele ter algumas questões psicológicas, né? É claro, o senhor não o conhece, Uhum. não conversou com ele, mas aparentemente, que tipo de diagnóstico poderia ser dado a esse tipo de jovem quando você fala da frieza? Essas imagens que a gente está circulando é ele saindo, né, da padaria, nem olhando para trás, andando com a maior tranquilidade, indo na padaria pedir um Uhum. pão, enquanto pai e mãe e irmã estão mortos em casa, a tiros.
tipos, né? Uhum. Que tipo de diagnóstico poderia ser colocado aí nesse jovem, Rossandro? Para não taxar de uma coisa que não seja exatamente isso, até porque no caso da psicopatia tem um padrão de repetição de padrões, tipo alguém que mata sempre mulheres, alguém que mata sempre homens jovens, não é o caso aí, mas certamente a gente tem uma característica muito clara aí, uma profunda dessensibilização afetiva. A gente percebe que não há remorso, que não há nenhum tipo de conexão com a família e que ele não tem capacidade mínima de controle emocional. Que por uma raiva, ele, sem medir nenhum tipo de consequências, cometeu o que ele cometeu e que nos chocou, porque vai. Justamente, por que nos choca tanto, Fabíola? Eu volto a insistir nisso. Nos choca porque vai totalmente ao encontro de tudo que é humano, que é a preservação das pessoas que são as mais caras para cada um de nós. Porque muitas vezes a pessoa mais criminosa, a pessoa que está lá no narcotráfico matando criminosos rivais, ele faria tudo para proteger a própria mãe. Então, o que chama a atenção nesse comportamento é a total falta de recursos mínimos que caracteriza uma humanidade minimamente saudável no comportamento dele. Lá, doutora Flávia Alessandra, a gente sabe que ele é menor de idade, ele foi encaminhado para a Fundação Casa, e até o delegado falou que quando ele foi apreendido, ele ficou surpreso, porque ele não imaginava que ele pudesse ter sido apreendido. Isso foi uma questão ali que foi apontada pelo delegado. Que tipo de punição um jovem como esse tem? E no caso, como a gente está ouvindo aqui, o doutor Rossandro, se no caso for comprovado que ele tem alguma questão psicológica, que ele tem algum desvio, que ele tem alguma questão, isso pode ter alguma redução? Tem algum outro tipo de encaminhamento a esse jovem? Acho muito bom a gente estar discutindo esse tipo de temática, porque, ao contrário do que muitos brasileiros pensam, né, o menor de idade, quando ele comete algum tipo de crime, algum tipo de ilícito, que para o menor até completar 18 anos é chamado de ato infracional, ele tem apenamento previsto em lei no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Então, esse menor pode ser sim, submetido a uma pena equivalente à prisão, que é o que se chama no ECA de internação, que é o que eu imagino vai acontecer no caso desse menino, por conta da gravidade do crime cometido, porque é um crime que tirou a vida de outras 3 pessoas, né? E ele deve ficar ali submetido à internação. E existem várias penalizações previstas no ECA. É claro que quando a gente está na figura do menor, da criança, do adolescente, a tendência é evitar um aprisionamento, é evitar um enclausuramento, e sim de mantê-lo inserido na sociedade, para que ele possa desenvolver esses elementos emocionais, cognitivos, né? E conseguir ter uma maior habilidade de conviver em conjunto. Por isso que muitas vezes a gente vê alguém falando assim, o menor comete um ilícito e não dá em nada. Não é tão simples assim. É claro que o sistema tem falhas, evidentemente, mas a ideia da legislação é que esse menor, sendo possível, ele seja inserido ou no grupo familiar dele, ou num grupo que o acolha, para dar a ele essa dinâmica de certo e errado que eventualmente ele não tenha. No caso desse menino, me parece que, por força da gravidade do cometido, ele vai permanecer internado, e o fato de eventualmente se apurar alguma questão de ordem psicológica ou psiquiátrica, que eu acredito, né, aqui, de modo bastante leigo, deva existir, porque não é normal, essa não é a conduta da maioria das pessoas, que se faça, que se haja de uma maneira como essa que a gente vê aí nas cenas, que ele não vai ter um elemento para abrandamento da penalidade dele. O nosso sistema também, ele tem, tanto para maiores como para menores, uma configuração de que, se for averiguada uma doença de caráter psiquiátrico, né, ou psicológico, que cause um transtorno, que impeça o convívio em sociedade, que essa pessoa ela seja submetida a uma medida, no caso de adultos, de segurança, né, e no caso de crianças e adolescentes, de uma medida socioeducativa de internação, para que ele seja cuidado dessa eventual lesão, doença ou dessa questão que ele possa aí estar acometido. E aí ele vai ser reavaliado de tempos em tempos. O tempo quem vai determinar é a equipe multidisciplinar pela qual ele deve passar agora, já nesse início de procedimento, mas ela não é superior a 6 meses. Então, ele vai ser submetido a várias análises, e ele só será colocado com a possibilidade de reinserção na sociedade
à medida em que se perceber, constatar que ele tem a condição desse convívio. E parte dessa constatação vai passar pela noção que ele, me parece, pelo que eu estou acompanhando, acompanho só pela imprensa, e ele não apresentou, de arrependimento, né? De entender que está errado, arrepender-se de modo válido e demonstrar que não vai repetir atos como esse. E no caso dele, que a gente pode perceber, é que até ter sido apreendido para ele foi uma surpresa, porque ele tinha muita certeza de que nada de relevante, aparentemente, pelas falas que nos são trazidas, tinha acontecido. Mas ele deve ser mantido internado, e o fato de ser constatado um mal psicológico, psiquiátrico de grave monta, vai servir muito mais para mantê-lo em internação do que para retirá-lo dela. Isso que as pessoas estão falando aqui. Você falou sobre a questão do arrependimento. Esse é um outro ponto, Rossandro, que causa muito espanto, né? Em nós humanos, que a gente fala, como que um humano pode agir dessa maneira? O caso específico da irmã. Ele, em depoimento à polícia, ele disse que ele gostava até da irmã. Só que ele matou a irmã para poder matar a mãe. Foi essa declaração que ele deu à polícia. O adolescente disse que assassinou a irmã porque ela podia impedir que matasse a mãe. O jovem disse à irmã e disse à polícia que ele tinha uma boa relação com a irmã. A irmã também tinha 16 anos, mas que decidiu matá-la para que ela não o impedisse de assassinar a mãe. E a irmã foi morta após ouvir os disparos de dentro de casa. Eles moram num sobrado, né? Após matar o pai, o adolescente foi ao andar superior, onde estava a irmã, e ao chegar lá, ela foi perguntar que barulho era aquele de tiro, e foi aí que ele baleou a irmã. E ao dizer à polícia que ele gostava até da irmã, mas ele teve que matar, porque senão ele não ia conseguir matar a mãe, que de certa maneira, pelo que parece aí, era um dos objetivos centrais dele. Que relato, não, Rossandro? É um relato que beira o teatro do absurdo. E é justamente esse absurdo do relato, essa insensibilidade dele, essa surpresa, como a Flávia está falando, assim, dele achar que não ia acontecer nada com ele, mostra como ele não tem aquilo que a gente chamaria de recursos mínimos de afetos para convívio, né? Por exemplo, toda mãe que gosta do filho, que é do filho, contraria os interesses, toma o celular. Provavelmente essa mãe era uma mãe que fazia, toda mãe faz, nada de extraordinário, mas que ele tinha incapacidade de aceitar esses limites parentais, né? Então você percebe que há certamente aí características claras de um grave transtorno psiquiátrico na formação mínima dos anteparos afetivos para uma relação saudável. É por isso que cada vez que a gente comenta o caso, a gente se choca, justamente por isso, eu volto a insistir, porque é uma exceção do comportamento humano. Majoritariamente, nós somos voltados para o afeto, mesmo com raiva. O que acontece quando a gente tem uma raiva da mãe da gente na adolescência? A gente liga para um amigo, é uma bruxa, fez isso comigo, aí o outro faz, a minha também é assim, e depois passa, né? E depois a gente está lá dando beijo, tomando um café da manhã, comendo uma pizza no domingo à noite. Mas no caso dele, não, ele esperou, e você veja, ele estava tão tomado de ressentimento, de raiva, que voltar a esfaquear a mãe mostra que é como se matar todo mundo não resolvesse. Ele é tão tomado por esse ódio que não resolve. E aí, claro, você fica imaginando, que muita gente está imaginando, como foi ficar em casa com a irmã e o pai morto. O que ele fez? Ele foi ver uma série, ficou vendo vídeo no TikTok, ele pensou, porque você fica pensando, porque é tão desumano o que ele fez, que você fica tentando imaginar o que ele fez nesse intervalo. Aí ele foi comprar pão, né? Você percebe que assim é uma completa desconexão com a realidade e com os sentimentos, e por isso que é tão chocante para cada um de nós, que não somos assim, infelizmente. É de verdade, é isso. A gente fica em choque. Ele foi para academia, foi comprar esse pão aí, que são essas imagens. Olha, Rossandro, obrigada por estar aqui e até trazer um pouco dessa tranquilidade, se é que é possível, né? Que isso é a exceção da exceção da exceção. E por isso a necessidade de profissionais como você e vozes como você, o Rossandro, que é um comunicador também, né?
está aí em vários veículos falando, inclusive na Rádio CBN, ele também, que é escritor, de a gente cuidar da saúde mental, tá? Esse é o passo. A gente não só cuidar da nossa, né, Rossandra? Eu acho que o exemplo desse jovem traz isso também, mas os nossos próximos. Porque muitas Com vezes a certeza. gente tá convivendo com pessoas que você vê da dificuldade e tudo mais, e vai deixando, e vai vivendo, e vai tocando, porque a vida é assim, é a dificuldade. Você vai sendo Uhum. atropelado pela vida. E cadê a nossa atenção? Porque algum sinal ele deve ter dado em alguma situação, em alguma maneira. Será que a saúde mental desse jovem estava sendo cuidada diante da gravidade? Né? Eu acho que esse é um recado que fica também, né, Rossandro? A atenção, É, apesar de ser a exceção da exceção, o alerta que se faz ao cuidado da sim. saúde mental. Você sabia, a gente todo dia faz um conjunto de rituais para cuidar do corpo, né? A gente escova os dentes, faz a barba, toma banho, vai trabalhar, chega em casa. A gente não faz a mesma coisa com as emoções, infelizmente. Nem os indivíduos, cada um no seu próprio mundo, nem as famílias e as instituições. Tanto que agora as escolas perceberam a importância de fazer educação socioemocional. Perceberam que elas não apenas desenvolvem competências intelectuais, mas que nesse contexto em que as pessoas convivem, até pela falência de muitas famílias, a escola percebe a importância de retomar o que já foi da escola no passado, que é unir, né, emoções e intelecto na construção de um ser humano saudável. Você apontou uma coisa importante, nós estamos vendo sinais, por exemplo, poderia ser uma outra tragédia, poderia ser um suicídio, que também é uma tragédia que é muito mais comum acontecer, e que tem sinais que não são percebidos, por falta desse olhar sobre as emoções humanas, que são tão importantes, e que no fundo é quem maneja a forma como a gente conduz a vida. Rossandro, um beijo para você. Muito obrigada por estar aqui Obrigado, conosco, Fabiola, para você, aqui no UOL. Volte outras vezes. sempre. Bom, a gente segue aqui com a Flávia Alessandra, com o Thales e também com a Raquel Landim. Ô, Flávia, só algumas questões aqui, as pessoas, aliás, estão dando parabéns pelas suas palavras. E aí começa uma discussão que, diante desse caso desse jovem, se voltou, né? A gente sabe que existe aí uma parte da sociedade que quer a maioridade penal, né? E essa é uma questão que se aparece quando um jovem de 16 anos, ou próximo aos 18, né, comete algo como isso que a gente viu. Qual é o risco de esse assunto voltar com força diante desse episódio? Como é que você analisa essa questão da redução da maioridade penal? Bom, tecnicamente, quando eu penso na redução da maioridade penal, a gente tem que observar que ela não é uma solução para esse tipo de circunstância. Repito, existe legislação capaz de atacar esse tipo de situação e ela está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Basta que ela seja bem cumprida. O brasileiro ele tem um hábito de imaginar que novas leis serão fomento para sanar problemas existentes. E, na grande maioria dos casos, nós já temos legislação capaz de servir de barreira. Eventualmente, a gente conta com uma morosidade do judiciário, eventualmente, a gente conta com uma toca de processo que traz elementos de nulidade, como nós já falamos aqui hoje, mas o fato é que o judiciário se contornar para o processo e aplicar as legislações que temos, nós teremos punição pertinente. E a gente tem que pensar que, embora qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui, inclusive crianças, possam cometer crimes bárbaros, como nós estamos vendo com esse menino, a gente tem que entender que eles ainda são crianças. Há uma parte de cognitivo importante a ser formada. O cognitivo difere da personalidade, né? A personalidade, muitos especialistas dizem que a gente forma na primeira infância, mas o desenvolvimento do cognitivo, maturidade, conhecimento de certo e errado, isso demanda toda uma estrutura de vida e de formação e de pessoas no nosso entorno para nos dar esse saber. Então, não é possível que a gente puna uma criança como se pode punir a um adulto, partindo da premissa que o adulto ele já tem o pleno discernimento, ou pelo menos com base na idade, deveria ter do certo e errado. Mesmo o adulto, quando é punido, nós também não podemos olhar para a prisão como um elemento, eu disse aqui hoje, de tortura. Prisão é reeducação. De nada vale para nós pegarmos um jovem, qualquer idade maior ou menor, submetermos a uma prisão para que de lá ele saia pior do que ele entrou, que é o que a gente tem visto no cenário prisional brasileiro. É preciso uma mudança profunda no sistema prisional e no sistema de internação desses jovens,
para que eles recebam instrumentais para desenvolver habilidades de convivência humana e de barreira do que se pode e do que não se pode fazer. Se nós pegarmos outros países, há alguns países, sim, em que o jovem ele é punido tal e qual um adulto, mas a entrega de educação, saúde e assistência também é outra a que se entrega, que se dá para esse jovem. Portanto, é mais fácil exigir dele uma apreensão de conhecimento, uma melhor formação, numa idade mais tenra que a nossa. Eu não acho que a redução da maioridade penal vai resolver o problema, até porque reduzir a maioridade penal não vai reduzir a prática desses crimes. Talvez gere uma maior apreensão, maior medo desse jovem de ser preso de maneira mais pungente, de maneira mais fixa, mas ela não resolve o problema. Não adianta prender e receber de volta na sociedade do jeito que entrou. É preciso que haja mecanismo corretivo para essas pessoas. E elas precisam ficar, no caso dos jovens, internadas, até que entendam que elas têm que conviver em sociedade com elementos de barreira para ouvir um não, que foi o que aconteceu com esse menino. Ele não soube ouvir uma recusa. E aí eu concordo, né, com o que foi trazido agora anteriormente, que foi o celular, mas talvez fosse qualquer outra coisa, porque ele não tinha esse sistema. E aí aqui eu vou ser um pouco abusado, ingressar na área psicológica, para chamar a atenção de que reduzir maioridade penal não adianta se a família não tomar o espaço de pertencimento que ela deva ter. Nós temos muitos jovens sem família, mas a maioria dos jovens tem família. E as famílias deixam esses jovens ao seu livre albedrio. Eles fazem das suas vidas o que eles querem, às vezes porque os pais trabalham, têm seus comprometimentos, mas um jovem como esse deu sinal. E aí a pergunta que eu faço é, será que na família todos estavam absorvidos por um problema psicológico ou psiquiátrico a ponto de ninguém perceber? Será que na escola ninguém percebeu? A verdade é que a gente anda tocando com muito desleixo a nossa juventude, né? E aí esse tipo de coisa acontece e começa essa camada de que prenda, tranque, mate, se for o caso, porque aí às vezes volta a ideia da pena de morte no Brasil. Como se isso fosse resolver. Humanos nascem todos os dias, vão cometer crimes, infelizmente, porque também é da natureza humana, e isso só vai reduzir quando a reprimenda for séria e for enfrentada dentro daquilo que cada legislação voltada para cada agrupamento permeia. E toda essa estrutura está funcionando, essa engrenagem, como você falou, né? A casa, a família, a escola, nessa observação e tudo mais. Bom, meio